Hoje é dia de comparativo no canal e os smartwatches que eu vou comparar junto com vocês são dois lançamentos lá da China, o YY21 e o FK99. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e aqui hoje no canal eu vou fazer comparativo de dois smartwatches que são lançamento. Em ambos os modelos já tem um review completo aqui no canal e eu quis trazer esse comparativo justamente porque eu achei esses relógios bem parecidos e vai ser legal aí ter esse comparativo para tirar realmente a prova real sobre isso, sobre esse assunto. Será que são iguais? Será que é mais do mesmo? Qual será que é melhor? Melhor duração de bateria? É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Caso você se interesse por algum dos dois modelos, os links vão ficar aqui na descrição do vídeo, eles são lá do AliExpress. E caso você ainda não seja inscrito do canal, te convido a se inscrever e deixar o like. Aqui tem vídeos novos de segunda a sexta às 19 horas, então sempre tem novidades por aqui. E agora, vamos para o nosso comparativo. A bancada tá essa bagunça porque eu gosto de começar mostrando as caixas. Do meu lado direito eu vou ter sempre o FK99, que é o smartwatch azul, e do meu lado esquerdo eu vou ter o YY21, que é o smartwatch preto. E eu quis começar assim para mostrar que tanto uma embalagem quanto a outra vai ter essa proteção aqui, essa caixa a mais em volta da caixa principal do smartwatch. Eu não vou me ater muito à caixa, enfim, porque eu já mostrei isso muito mais detalhado nos vídeos do unboxing. E agora sim, retirando aquela papelada, fica mais fácil da gente conferir e observar as caixas de cada um deles. No FK nós temos essa caixa mais acinzentada, enquanto no YY21 uma caixa branca, porém as duas caixas têm esse sistema aqui de puxar a tampa e tudo mais, são até inclusive parecidas o layout. Vem aqui o smartwatch com esse compartimento onde vem salva a pulseira, tá aqui a pulseira original do YY21 porque eu tô usando ele com uma pulseira de nylon, e também se repete aqui no FK99. Manual em inglês e chinês nos dois modelos. E uma diferença bem relevante que já vale destacar aqui no início do vídeo são os carregadores que fazem parte dos acessórios do smartwatch. Esse daqui é o carregador do YY21. É um carregador magnético desse estilo aqui. É um carregador mais simples que tem e eu ressaltei isso no vídeo do review, de que não é um carregador muito bom. A gente precisa conectar aqui, o ímã dele não é muito forte e ele fica desconectando. Para não ficar com tanta interferência, inclusive na hora de carregar, eu tenho sempre que tirar aqui a pulseira para ficar de forma mais plana aqui na base, o smartwatch conectado para poder fazer o carregamento. Enquanto o carregador aqui do FK99 é por indução, e fora que o tamanho do cabo aqui do FK99 é bem maior do que o tamanho do cabo do YY21. No FK, com esse carregador aqui por indução, eu não tive problema do smartwatch ficar desconectando. O ímã dele, inclusive, é bem forte, ó, chega a ficar pendurado aqui o relógio na base do carregador, ou seja, sistema de carregamento do FK99 muito melhor. E já vou aproveitar, deixa para comentar um pouquinho sobre a duração da bateria, né? Já que eu comentei dos carregadores. Eles não têm uma duração de bateria excepcional, de verdade. Aqui, entre os dois, achei que o do YY21 durou menos tempo do que o FK99. O tempo de carregamento é até parecido, mas pelo que eu percebi aqui dos testes que eu realizei, o FK demora um pouquinho mais de tempo para carregar, em torno de 2 horas, enquanto o YY21, 1 hora e 45. Pelo menos foi essa percepção que eu tive. Lembrando que eu carrego os smartwatches com uma tomada da Eugene, uma tomada que não é turbo e nem de carregamento rápido. Não é indicado utilizar esse tipo de carregador turbo nos smartwatches, ou seja, eu estou utilizando uma tomada aí com a mesma potência de saída da energia da tomada para os smartwatches. O engraçado é que eu não consegui encontrar informação no anúncio e nem no manual do FK99 de quantos miliamperes é a bateria dele. Não consegui encontrar essa informação. Se de repente você está assistindo esse vídeo e conseguiu essa informação em algum lugar, deixa aqui nos comentários, né, para compartilhar, ajudar aí mais pessoas. No caso do YY21, eu encontrei informação discriminada lá no anúncio que eu comprei do vendedor do AliExpress, e a bateria dele é de íon lítio integrada de 220 miliamperes. Em relação à resistência à água, uma dúvida muito recorrente aqui no canal. Eu não indico mergulhar esses smartwatches na água, tanto um quanto o outro. Na verdade, nem o smartwatch da China eu indico. Mesmo o vendedor colocando na descrição que ele tem certificação IP67, que é o caso desses dois carinhas aqui. Pequenos respingos é sempre de boa. Já testei eles lavando a louça, fazendo uma rotina aqui de faxina na minha casa e eu não tive problema nenhum. Só realmente mergulho eu não indico. Até porque o vendedor ele não dá garantia nenhuma pra você. Se você mergulhar esse smartwatch,
smartwatch e bugar, esquece e joga fora, porque com certeza o vendedor ele não vai te dar garantia e não vai querer trocar o smartwatch para você. Os smartwatches, quando eu revendo, sempre deixo bem claro que eles não são 100% à prova d'água, já para me resguardar aí de maiores problemas. Como vocês podem notar, os dois relógios estão personalizados com pulseiras de nylon, ou seja, a gente consegue aí trocar as pulseiras dos relógios. Tirei aqui da caixa as pulseiras originais, que é a pulseira de borracha bem padrão, estilo as pulseiras da Apple, que a gente já tá acostumado. Do FK99, uma excelente pulseira de boa qualidade, uma borracha bem macia, uma pulseira flexível. E no caso do YY21 também é a mesma coisa, eu só senti que a pulseira é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais dura. Em comparação à do FK99, achei a do FK99 mais flexível, mais maleável. É só uma observação, porque pulseira é fácil de resolver. Se você não gostou das pulseiras, a gente consegue trocar. E uma observação é que essa pulseira que tá aqui no YY21 já veio junto com ele. O vendedor mandou pra mim e olha só como que o vendedor mandou. Ele mandou com essa trava aqui do meio da pulseira raspada. Acredito que esteja dando pra perceber aí no vídeo. Com isso a gente já consegue notar que vai precisar fazer uma gambiarrinha aí pra pulseira passar. E de fato ela entra aqui bem justa mesmo no smartwatch, tem um jeitinho certo para você encaixar aqui para ela não emperrar, e ainda assim o vendedor mandou aqui com essa travinha do meio da pulseira raspada para não correr nenhum risco. No caso da pulseira de nylon do FK99 não veio com essa travinha aqui do meio raspada, mas também é bem justo o local de passar pulseira. É importante que você consiga encontrar o jeitinho para conseguir passar essa pulseira sem emperrar. Se você conseguir, sem esforço nenhum, ela vai de boa. Gosto sempre de colocar o smartwatch no pulso para vocês poderem observar como que ele fica aí no pulso. E no caso do YY21, a gente tem um smartwatch de 1,78 polegadas, ou seja, ele é um pouquinho maior em comparação ao FK99. O FK99 tem a tela de 1,75 polegadas, dá uma leve diferença sim, principalmente para quem tem aí o pulso pequeno, vai ser um smartwatch maior, aqui no caso o YY21. Eu tenho o pulso relativamente fino e dá para notar aí no vídeo que ele quase pega aqui a largura do meu pulso inteira, a tela do smartwatch. E agora com o FK99 no pulso, dá para notar que ele fica um pouquinho menor aqui no pulso, justamente por causa do tamanho da tela. Com certeza esse detalhe do tamanho faz bastante diferença, principalmente para quem busca um smartwatch um pouquinho menor. Não sei se visualmente só assim no vídeo dá para notar essa diferença de 2 polegadas entre um e outro, mas pessoalmente observando esses dois relógios é bem nítido aqui que a tela do YY21 é de fato maior. E aproveitando que eu toquei no assunto aí do tamanho do smartwatch e tudo mais, sobre qualidade e resolução da imagem é a mesma coisa, tá, pessoal? O YY tem aí um total de 330 por 385 de resolução, que é exatamente a mesma resolução do FK99, 330 por 385. São smartwatches com bastante cor, uma presença bacana aqui na tela. Eles vêm com a proposta de tela infinita, apresentam uma leve borda, não tem como fugir disso, a grande maioria dos smartwatches, mesmo os com proposta de tela infinita, tem uma bordinha aqui em volta, e nenhum deles fugiram disso. Podem notar que os dois têm essa bordinha aqui em volta da tela. Algo que eu gosto de sempre ressaltar aqui nos vídeos é se os smartwatches têm controle de brilho de tela, e aqui nos dois a gente tem, inclusive eles estão na potência mínima, e ainda assim a gente pode notar que eles têm um excelente brilho. Então em ambientes internos vai ser bem de boa você usar ele na potência mínima, isso inclusive ajuda bastante na questão da economia da bateria. Até selecionei os dois menus colmeia com o objetivo de mostrar as cores, como de fato eles possuem cores bem vivas, não tem problema de pixels e nem nada disso, mas já vou aproveitar e mostrar como que é o menu colmeia desses dois relógios. Não são menus que eu gostei, nem de um nem de outro, sendo bem sincera. São menus que travam bastante, não são muito fluidos. Eu tenho a leve impressão de que o menu colmeia do FK é um pouquinho mais fluido do que o do YY21, mas ainda assim ele trava bastante. No caso do FK99, como ele tem o botão coroa aqui com função de rolagem, a gente consegue ir aproximando aqui o menu até ele abrir. É uma função que está presente no FK. Aqui no YY21 mesma coisa, a gente consegue ir aproximando até aquele ícone que tá dando o zoom abrir aqui no smartwatch.
A parte externa desses relógios, dessas unidades, pelo menos que eu recebi aqui, vieram muito bem construídas. Em nenhum deles eu tive qualquer tipo de problema com cola aparecendo, alguma coisa desencaixada. Vieram para mim com excelentes acabamentos. Na parte lateral, tanto em um quanto o outro, temos o botão coroa, que eu já mostrei para vocês que tem função de rolagem nos dois. O microfone, tanto um quanto o outro, é possível realizar chamadas e atender ligações. E eles têm a presença desse botão secundário com função. Tanto a gente consegue acender a tela quanto bloquear. Na outra lateral, alto-falante. E essa é a parte de trás, a parte dos sensores. Tem uma diferença óbvia, já que o FK tem carregamento por indução. O YY21 tem os pinos aqui para poder fazer o carregamento. E Fran, qual que você indica para prática de atividades físicas? Simplesmente nenhum. Os testes que eu fiz com eles aqui, com um sensor e tudo mais, é uma diferença aí bem grande. Nenhum desses modelos, por mais que sejam lançamentos, não fogem à regra dos smartwatches de entrada, que eu sempre comento, mostro aqui no canal. Esses smartwatches dessa categoria aqui, que vem para ser parecido com o Apple Watch, até hoje eu não consegui testar nenhum que tivesse uma precisão legal de sensores. Se você quer um smartwatch exclusivo para prática de atividades físicas, monitoramento de saúde, não indico nenhum deles, indico você guardar um pouquinho mais de dinheiro e investir, por exemplo, num Amazfit. A gente nunca pode esquecer que se tratam de smartwatches baratos, né, gente? Um smartwatch aí com sensores legais, com acabamento interessante, tem um custo mais elevado. Aí a gente paga ali R$100, R$150 no smartwatch, que é ter sensores perfeitos. Infelizmente, sensor é caro e não é algo que a gente consegue comprar assim tão baratinho no AliExpress, é a realidade. Sobre colocar fotos como Watch Face, os dois colocam, tá? Eu acho que eu tô com uma foto aqui no FK99, deixa eu ver se eu acho. Essa foto aqui foi personalizada no FK lá no aplicativo e é assim, olha só, perfeita a resolução da foto aqui como imagem na Watch Face. Gostei bastante do resultado. E o YY21 também coloca, só não sei se eu tenho salvo aqui para mostrar para vocês. Que legal, por sorte eu tinha e é exatamente a mesma foto, daí para ter uma noção bem boa em relação à qualidade de imagem e tudo mais. Do mesmo jeito que do FK ficou bacana, aqui no YY21 também ficou bem interessante. E nessa etapa do vídeo eu vou passar aqui todas as watch faces do FK99 primeiro, para vocês conhecerem, e depois a do YY21. Essas então foram as watch faces de cada um deles. Na minha opinião, as watch faces do FK99 são mais legais. Eu gostei mais, principalmente porque ele tem esse tipo de watch face aqui, que são interativas. Por exemplo, essa watch face aqui que tem esses botões aqui embaixo, esse primeiro é do calendário. Quando a gente clica, ele direciona a gente pro calendário. E depois pro assistente de voz, aí pros batimentos cardíacos, para a função de música, os exercícios, atividades físicas, estilo de menu, as definições aqui, as configurações do smartwatch, ou seja, temos aqui watch faces de fato interativas e foi algo que eu gostei bastante. E dentro das watch faces tem outras personalizações. Então essa daqui, por exemplo, do emoji, quando a gente clica na tela muda, e isso acontece em outras também. Essa daqui dos números, quando a gente clica também tem uma alteração aqui de watch face, o que possibilita abrir muitas possibilidades. Só que é legal você saber que nem todas as watch faces que tem esses botõezinhos aqui funciona essa interação. Enfim, no quesito watch face, achei que o FK saiu ganhando, saiu na frente. O YY21 tem algumas watch faces que tem essa função aqui igual do FK de mudar a cor, de mudar o estilo. Essa daqui, por exemplo, né, desses risquinhos, conforme a gente clica, vai mudando ali o estilo dos risquinhos. Não são todas que tem essa alteração. Essa daqui também é uma bem clássica, quando a gente troca, muda. A do emoji também muda, mas só tem esses dois aqui de diferente. Enfim, as possibilidades de watch face do FK são maiores, são melhores. No aplicativo tem como colocar outras watch faces. O aplicativo deles é o Fitfly, é exatamente o mesmo aplicativo, tanto pro FK quanto pro YY21. Eu sinceramente não vou mostrar o aplicativo nesse vídeo, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito gigante. Mas é um aplicativo que eu mostrei mais detalhadamente, tanto no unboxing eu dei ali uma prévia do aplicativo e no vídeo do review eu mostrei as funções deles.
Então, se vocês têm interesse de ver mais a fundo sobre o aplicativo, confiram os reviews que tá bem legal. A conexão de Bluetooth desses dois smartwatches é de 4.0. Eu achei engraçado porque no anúncio tá assim, tanto do FK quanto do YY21, tá 3.0 e 4.0. Eu não entendi qual foi o objetivo dos vendedores colocarem isso, só sei que no manual, até vou pegar aqui para mostrar, ó, esse daqui é o manual do FK, tá aqui conexão de 4.0. Assim também como do YY21, 4.0. Eles são até smartwatches que, na minha opinião, achei parecidos, por isso eu achei interessante trazer esse comparativo. Só que, de verdade, eu não gostei muito da conexão deles, principalmente do YY21. Ele desconecta com bastante frequência. Para reconectar é um saco, tem que abrir o aplicativo, às vezes precisa desemparelhar, emparelhar ele de novo. Nos testes que eu fiz, aconteceu isso várias vezes e eu destaquei isso como um ponto importante negativo, inclusive no review desse smartwatch. No caso do FK, até aconteceu isso, tá? Não vou mentir, não vou passar pano, mas aconteceu com menos frequência do que com esse modelo aqui. No final das contas, a conectividade de nenhum deles me agradou muito, mas eu tive a percepção de que o YY21 foi pior a questão da conexão. Nessa etapa do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais com vocês em relação a sistema. Vou começar mostrando os atalhos, arrastando de cima para baixo. No FK99 a gente tem um atalho aqui para fazer ligação, para discar, e no YY nós temos uma central de controle. A central de controle do FK é de baixo para cima, então tem essa diferença. No YY de baixo para cima vai acessar o menu. Da direita para a esquerda, nos smartwatches, nós vamos ter o pedômetro em ambos os modelos. E da esquerda para a direita, FK, a gente vai acessar o menu. No YY também vamos acessar o menu, porém esse menu diferente aqui que veio no smartwatch. Não entendi por que colocaram esse menu aqui, essa função. Inclusive, algo que eu senti falta nesses dois modelos é o atalho para notificação. Depois que você recebe as notificações aqui nesses dois aparelhos e a tela apaga, para você conseguir visualizar a notificação é só indo no menu e eu não acho isso prático. Não sei por que tiraram, né? Por exemplo, aqui, poxa, ele já tem outro menu, para quê, né? Poderia ter atalho para notificação. Não entendi e também não gostei. E já que a gente tá falando aí, que eu mencionei sobre o menu, né? Então aqui no FK99, de baixo para cima, a gente tem o atalho pro estilo do menu. E ele tem o menu colmeia, que eu já mostrei para vocês. Tem esse estilo de menu de 9 ícones por tela, que é esse estilo de menu. Também tem esse outro estilo que é típico aqui da linha FK. Esse estilo aqui de menu, né? Com essa tela aqui dividida. E é isso, é só esses três estilos de menu mesmo aqui no FK. Enquanto no YY a gente tem 3 estilos de menu também, contando com esse diferente. Arrastando de cima para baixo também tem o atalho aqui, o menu colmeia que eu já mostrei para vocês, que inclusive é bem travado, e tem a opção lista, esse estilo aqui de menu. O sistema de notificação deles é eficiente e muito parecido, é aquele estilo de notificação ali que não aparece o ícone da rede social, só aquele ícone laranja, e as mensagens agrupam nos dois relógios. Os testes que eu fiz ali, se você não abrir a notificação no seu celular, chegar outra notificação, ele começa a agrupar tudo. Nos dois tem uma pequena diferencinha, um pequeno atraso entre chegar a notificação no celular e acender aqui no smartwatch. Por isso, os dois nesse quesito de notificação ficaram empatados. E na questão de fazer ligações ali, atender chamadas, o alto-falante deles tem um pouquinho de ruído, de chiado, mas dá para entender perfeitamente. E você indo lá no seu celular e ativando o Bluetooth de chamadas vai funcionar de boa. Também não tive problemas em relação a isso em nenhum dos modelos. Vou começar a passar as funções deles para a gente entender melhor o que tem em cada um desses smartwatches. A gente começa com as informações sobre os aparelhos. No FK temos aqui a questão do Bluetooth para você conseguir conectar fones de ouvido. Então é possível conectar aí fones de ouvido no FK. Assim como é possível fazer isso no YY também. Batimentos cardíacos a gente tem nos dois relógios. Aí seguimos no FK para a função de esportes. Aqui o primeiro é corrida ao ar livre, depois corrida ao ar livre de novo, repete. Corrida interna, bicicleta ao ar livre e registros onde vão ficar salvas as informações das suas atividades físicas. Os esportes do YY são corrida ao ar livre, caminhada interna, correndo ao ar livre, corrida interna, bicicleta e registros. Notem aí, né? Não sei se vocês perceberam, mas são exatamente as mesmas funções. Nas definições ou configurações dos relógios, a gente vai ter basicamente as mesmas opções. Nós conseguimos personalizar tanto em um quanto o outro
O som, o volume, no ecrã tem a questão do brilho da tela, a quantidade de tempo de exibição aqui dos segundos que a tela vai ficar acesa. Você vai conseguir personalizar tudo isso tanto em um modelo quanto em outro. A opção de buscar o seu celular, que ele está emparelhado, também encontramos nesses dois relógios. O QR Code para poder fazer o scanner e baixar o aplicativo tem aqui no FK, como tem aqui no YY21 também. Seguimos aqui no FK para despertador, para adicionar alarmes. Nós temos essa função aqui no YY também. Está aqui a função de alarme. Seguimos para pressão arterial, que também tem aqui no YY. Está aqui, né, verdinha, essa opção de pressão sanguínea. Depois oxigenação, tá aqui oxigenação também. A opção de relógio, que tem as informações do horário, inclusive você consegue alterar o formato da hora aqui no FK. O que temos exatamente as mesmas funções aqui no YY também. Também tem como alterar aqui o formato de hora para 12 ou 24. Opção de idioma no FK e no YY tem exatamente as mesmas funções. Então notem aí como de fato eles são muito parecidos. Monitoramento de sono também tem aqui nos dois relógios. Seguimos no FK para os registros de atividade física, que o meu tá zerado porque não tem mesmo. Assim como aqui no FK também tem, também tá zerado. Função de clima e tempo para você conseguir ver a previsão do tempo pelo smartwatch. Eu fiz o teste nos dois e eles foram até precisos. Precisa estar emparelhado e com o serviço de localização ativado no seu celular para poder aparecer no smartwatch, mas os dois funcionaram bem. E no FK vai ter essa função aqui que é bem interessante, que é HIIT, para você poder fazer exercícios. Tem uma série de exercícios aqui, uma lista até bem grande. Você escolhe um deles, vou escolher esse daqui aleatório, vai ter essa contagem regressiva e vai aparecer aqui uma contagem de segundos e o exercício para você realizar, conforme está aparecendo aqui na tela. Eu achei bem legal, bem interessante e nós temos isso também no YY21. Nesse estilo de menu que eu selecionei, que é o lista, ele vai ter um atrás do outro, não vai estar centralizado aqui como no FK. Por exemplo, aqui tem exercício fitness, pilates. Tem um outro aqui que a tradução tá estranha, tá escrito Pamela e Private. Quando a gente clica no Fitness, vão abrir outros exercícios. Então, no caso aqui, o YY tem mais exercícios do que o FK. Eu selecionei o Fitness, apareceu tudo isso daqui. Se eu voltar no menu e selecionar Pilates, vão abrir outros exercícios e assim por diante. Seguimos no FK a opção de resetar o smartwatch. Temos como resetar o YY também. Depois essa mãozinha, que são algumas definições de movimento, por exemplo, a de você levar o pulso e a tela acender, e mais algumas outras que tem aqui. Também temos essa função aqui no FK. Essa função em específico aqui no YY não vai ter. Essa daqui da mãozinha para você conseguir ajustar os movimentos. A gente segue no FK com a opção de ecrã, que se repete lá do menu para, por exemplo, você conseguir ajustar o brilho da tela. Tem como fazer isso no YY, já mostrei para vocês. Essa campainha é onde vão ficar salvas as notificações. Quando a tela bloquear, por exemplo, você vai ter que vir aqui nessa opção do menu para conseguir visualizar as notificações. Aqui no YY21 vão ficar salvas as notificações nessa função aqui, nesse balãozinho azul. Encontramos calculadora em ambos os smartwatches, assim como o calendário. Tem calendário aqui e aqui. As opções de chamadas, discador de chamadas, agenda telefônica, registros de chamadas, tem tanto em um quanto em outro, já que os dois têm essas funções, né, de registros de chamadas, captura de foto remotamente, cronômetro em ambos os relógios, assistente de voz para a gente conseguir acionar aí a Siri se ele tiver emparelhado no iPhone, ou o Google Assistente se for no Android. E aqui, por exemplo, no FK ele vai repetir algumas funções que a gente já viu ali no menu, como por exemplo a opção de desligar o smartwatch, e essa última opção do FK é a transição entre as telas. Então aqui tá nenhum, se eu alterar para cubo é essa viradinha aí de uma tela para outra. Essa função eu não consegui encontrar aqui no YY, mas é uma coisa bem estética e que no final das contas não faz muita diferença. As funções que cada um deles tem para nos oferecer são essas, vocês puderam notar que não muda muita coisa, até a questão dos exercícios ali, que é uma novidade, veio nesses dois smartwatches, só com o detalhe que o YY21 tem mais, né, possibilidades ali de exercícios. No mais, as principais funções que, por exemplo, eu prezo num relógio, num smartwatch, que é a questão do clima e do tempo, que os dois funcionam legal, calculadora, calendário, conseguir conectar o foninho Bluetooth, enfim, tudo muito parecido.
Então, Fran, na sua opinião, qual deles vale mais a pena, né? A pergunta que não quer calar. Na minha opinião, a gente tem que considerar uma coisa muito importante, que é a questão da conexão, da conectividade. E eu achei que o YY21 foi muito ruinzinho nesse quesito. Não que o FK foi sensacional, mas o YY foi pior, conforme eu já comentei com vocês. E isso, pra mim, é algo que a gente precisa pesar bastante na nossa decisão, porque é um saco toda hora ter que ficar entrando no aplicativo e reconectando. Fora a questão do tamanho de tela, se você tem o pulso muito fininho, talvez não vá dar certo o YY21, já que ele tem a tela maior. E no mais, em relação a sistema, vocês notaram que eles são aí muitíssimo parecidos. Então, no final das contas, em relação a funções, não sei se isso até faz muita diferença. Use as informações desse vídeo, né, todas as diferenças ressaltadas, pontos positivos e negativos de cada um, para no final das contas você conseguir escolher um smartwatch que vá atender a sua necessidade, a sua demanda. Esse então foi o nosso comparativo de hoje. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que é bastante informação aqui sobre esses modelos. Eu de verdade espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!